Juízes capítulo 7, versículo 3. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos para que o Senhor venha cumprir o propósito, Deus, que o Senhor tem no teu coração a respeito dessa noite, a respeito desse momento da ministração da palavra. Pai, queremos colocar toda a nossa atenção em Ti, Deus, sabedores de que não é o pastor Fabiano que tem algo no que ele vai falar, mas é o Espírito do Senhor que quebra todo jugo, que tira toda a escama. Então que nessa noite, a começar por mim, Senhor, o Senhor venha tirando toda a escama, tirando todo argumento humano, e que o Teu Espírito possa passear entre nós, convencendo do pecado, da justiça, do juízo, de tudo aquilo mais que o Senhor quer nos convencer nessa noite. Os nossos corações pertencem a Ti, a nossa mente agora colocamos cativa ao Senhor. Vem em nome de Jesus, Pai. Amém? Eu li então o texto que está em Juízes 7, o versículo 3, e eu queria contextualizar um pouco essa situação, né? Essa é a história de que todo mundo, a maioria conhece a história de Gideão, né? Quem foi Gideão? Gideão foi um dos juízes que o Senhor levantou depois da época ali de Moisés, Josué. O povo saiu do Egito, todo mundo lembra, com Moisés. Depois Moisés morreu, Josué assumiu a liderança do povo. Eles lutaram contra todos os povos, né? Os amorreus, jebuseus, ferezeus, fariseus. Brincadeira, irmãos. Com todos esses povos, entraram em Jericó, a queda do muro. E essa geração morreu, Josué morreu, e aqueles que viveram com Josué morreu, e a palavra diz que a geração que veio depois se esqueceu do Senhor. Aí Deus, o que acontecia? O povo se corrompia, adorava outros deuses, havia um clamor do povo, Deus se compadecia, mandava um juiz e livrava o povo. Logo depois que esse juiz morria, o povo se corrompia, adorava outros deuses, sacrificava outros deuses. Deus entregava ele aos inimigos, o povo clamava, Deus levantava um juiz. E assim foi, vocês conhecem, Jefté, Sansão, Débora, vários juízes. E Gideão é um desses juízes. Acontece que, no caso de Gideão, o povo vinha sendo oprimido pelos midianitas. Por 7 anos, os midianitas eram um povo que vinha, toda vez que Israel semeava e começava a plantar e começava a colher os frutos, o povo midianita vinha e roubava e destruía tudo, e levava tudo embora, e o povo ficava na miséria, e isso por 7 anos. Aí o povo, o que ele fez? Clamou a Deus. E que Deus, mais uma vez, longânimo, compassivo, levantou um juiz, e esse juiz era Gideão. E eu quero ler com vocês agora um pouquinho antes, só para a gente contextualizar, para vocês entenderem, o capítulo 6, versículo 13. Na verdade, versículo 12. Então, Deus vai fazer o chamado de Gideão aqui. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, meu Senhor,
como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. E o Senhor falou: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Esse foi o diálogo que Gideão teve com Deus, né? Aquele diálogo de: coitado de mim, mas por que o Senhor nos abandonou? Agora o Senhor entregou na mão do inimigo. Aí Deus fala assim: vai lá você e livra o povo. E fala: mas quem sou eu? Sou a família mais pobre, eu sou o menor dos meus irmãos. E Deus fala assim: é assim mesmo que eu vou vencer a batalha. É contigo. Eu serei contigo. Amém? Aí também tem aquela passagem de Gideão que vocês conhecem. Aí o que Gideão fez? Diz a palavra que o Espírito se apossou de Gideão, porque naquela época o Espírito vinha sobre a pessoa, né? Não habitava nela. Então o Espírito veio sobre Gideão e ele conclamou o povo. E se juntou um povo dele para guerrear contra os midianitas. Então ele tinha lá o povo dele, que a gente sabe que eram 32 mil homens. Mas ele falou para Deus: Senhor, deixa eu pedir um favor. Se a gente for realmente ganhar essa batalha, se o Senhor for entregar Midian nas nossas mãos, dá um sinal, faz o seguinte: eu vou colocar um pedaço de lã na eira, que é onde se debulhava o trigo ali, e faz com que de manhã só esteja a lã molhada e a terra seca por causa do orvalho. E aconteceu isso. No outro dia ele acordou de manhã, de madrugada, foi lá, a terra seca e o pedaço de lã pingava água. Aí Gideão, fala para o seu irmão: prazer, Gideão. Então Gideão falou assim: Deus, mas será que foi o Senhor mesmo que fez isso? Será que não foi coincidência da chuva, que caiu só, o orvalho só no... Falou assim: dá para fazer o contrário? Vamos fazer o seguinte, assim, deixa tudo molhado, só a lã seca. Aí Deus ficou passivo, benevolente, longânimo. Vamos lá, meu filho, vai lá e faz e dá esse sinal. E agora eu quero incentivar o nosso pensamento. Aí imagina você nessa situação. Você é chamado para guerrear, para lutar contra os seus inimigos. Você chama um exército, você tem o exército, Deus te dá todas essas provas. Você ia chegar no exército e falar assim: cara, Deus vai fazer. Ele me mostrou, Ele falou, Ele fez isso. Eu tenho certeza que Gideão falou para o povo. Deus deu sinais de que vai nos dar a vitória. Mas então vem aquela passagem que nós iniciamos, aquele versículo. Apregoa, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil e 10 mil ficaram. Deus pediu isso porque Ele falou: eu não quero que você suba com tanta gente, porque vocês vão achar que é por causa da força do teu braço. Então vai lá para o povo e fala assim: os tímidos e medrosos podem sair, podem ir embora. E irmãos, quase 70% do povo foi embora. E aqui eu começo a pregação de fato. Eu entendo, queridos, que Deus, nas nossas batalhas ou nas batalhas que Ele tem uma forma de seleção. E a primeira forma de ser a seleção, de haver a seleção, é a desistência por medo e timidez. Eu vou explicar. A vida cristã, querido, quando você se converte, quando você aceita Cristo, você está dentro de uma batalha. Amém?
Você tem consciência disso? A palavra diz em Colossenses que o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Império, reino. Há uma batalha entre esses dois opostos, queridos. E você faz parte dessa batalha. A sua vida, a partir do momento que você entrega a sua vida para Cristo, você se torna parte da batalha. E essa batalha, muitas vezes é contra o diabo, muitas vezes é contra a sua própria carne, muitas vezes é contra o inimigo, o diabo, a sua carne, e às vezes é contra até o que a gente chama de mundo, o sistema. E eu entendo que aqueles que desistem da batalha, não é que Deus seleciona para a derrota. Mas não há o que fazer. Se você na batalha da sua vida, você desiste, você pode até contar com a intercessão dos irmãos, mas você é o principal protagonista da batalha da sua vida. Se você desiste porque tem medo, tem algo errado. E por que eu acredito que Deus, de fato, não se agrada dos medrosos? E a palavra de Deus diz isso, queridos. E a gente vai chegar lá. Sabe por quê? Porque medo, desistir pelo medo, é falta de fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como agradarmos a Deus. Hebreus 11:6 diz isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Abre comigo em Mateus, nós vamos ver isso. Mateus 8. Por que o medo e a fé, o medo é o contrário da fé? É um texto conhecido, aquele texto que Jesus está no barco e está chovendo muito, uma tempestade se levanta, o barco é jogado de lá para cá, de cá para lá, e de repente vão acordar Jesus, lá no quinto sonho. Jesus devia estar dormindo profundamente. Os discípulos acordam Jesus, e Jesus, eu vou ler na versão NVI, Jesus pergunta: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Aí ele se levanta, repreende os ventos e o mar, e tudo se acalma. O medo, aqueles homens estavam com medo porque eles tinham falta de fé. Os medos que se levantam diante de nós, que te fazem dizer, se você desiste, se você pretende desistir, ou se você realmente desiste, é porque você não tem fé. Porque Deus tem promessas para vocês. Deus tem promessas para mim. Se você desiste das promessas dele, é porque você não crê nas promessas dele. E eu quero te perguntar, que tipo de soldado você quer ser? Você quer ser um desertor, um desistente? Um dos 70% que, olha, para mim não dá não. Eu estou com medo, eu quero desistir, eu não tô podendo. Ou você quer ser aquele soldado condecorado, aquele soldado, sabe, herói, aquele soldado que é referência, que é inspiração para os filhos. Vocês já viram aqueles, eu e a gente adora ver, aqueles vídeos de pai voltando da guerra? Depois de 2, 3 anos eles ficam lá no Iraque, eles voltam e encontram os filhos. Irmãos, é lindo. E que tipo de soldado, que tipo de pessoa você quer ser? O desertor desistente que deixa para trás? Ou você quer ser um soldado valente, condecorado, que vai ser inspiração para os seus filhos, para os seus discípulos?
Agora eu estou falando com discipuladores, com líderes. Irmão, o covarde, ele não inspira ninguém. Pensa nisso. Um covarde não inspira ninguém. Um covarde, de fato, não tem nem respeito por ninguém. Queridos, pensa comigo, ó Marada, hoje é dia das mulheres. Amém? Glória a Deus. Sua esposa chega para você, desesperada. Amor, tem uma barata no quarto. Já fechei a porta, tá só o quarto e a barata. Aí ela olha para você e fala assim: meu Rambo, meu Chuck Norris. Fala outra aí, irmão. Meu Conan. Meu... Tá velho? Meu Hércules, tá mais velho ainda, irmão. Qual que é da nova geração aí? Oi? Van Diesel. Tem uma barata no quarto. Eu sei que você vai liquidar com ela. Irmãos, você vai lá, abre a porta do quarto. Tá, vou acabar com essa barata. Abre, fecha a porta atrás, para não sair, né? Para não dar desespero. Aí você olha, tá lá a barata. Aí, meio metro de barata. Ela não está no chão, ela está na parede. Aí você já olha barato quando está na parede, irmão. Você já sabe que não é do tipo comum, né? Aí você vai chegando perto da barata. A barata sai voando, rapaz. Aí ela se transforma num dragão, né? Cuspindo fogo. Porque, vamos ser sinceros, amarada, nós somos macho até a barata começar a voar. É ou não é? A hora que vem pra cima de você assim, o que a sua esposa espera? Que você saia correndo? Ai, amor, vamos chamar o dedetizador. Não, irmão, você entrou lá, você vai ter que acabar com a barata, com o dragão poderoso. Se você sair de lá, se eu entrar para matar uma barata, o Davi e o Pedro me virem saindo com medo, irmãos, você acha que ele vai se inspirar em mim? Não, ele vai se inspirar no Vin Diesel. Queridos, ninguém se inspira em covarde. Os covardes, eles não têm a inspiração, eles não são inspiração para ninguém. Coloquei um outro exemplo aqui. Mesma coisa, amarada. Vai fritar um bife? Veste um moletom, põe o capuz, um óculos, a luva, né? Porque tem homem que tem medo de fritar bife, de espirrar, né? Gordura quente. Que tipo de soldado você quer ser? Eu quero te fazer outra pergunta. Como se distingue um covarde de um corajoso? Pensa aí a resposta. Como se distingue um covarde de um corajoso? Você acha que é a ausência de medo? Não. Por isso que eu deixei claro no começo que aqueles que desistem por causa do medo, porque o medo é para todos. Todo mundo tem medo, querido. O corajoso não é o louco. Tem o louco, né? Tem uns caras que, vamos ser sinceros, vou voar não é nem paraquedas, com uma asa feita de sei lá do que, pula num penhasco. Isso para mim não é coragem, isso é loucura. O corajoso é aquele que enfrenta o seu medo. É o que não fica paralisado e nem retrocede. Sai do quarto com a barata e deixa a barata lá. O corajoso não retrocede, o corajoso não fica parado. Pode até parar, irmãos, para orar. Deus, me ajuda com essa barata, com esse dragão que vai voar.
Mas retroceder, tem um ditado que diz, para trás nem para dar impulso, irmãos. É ou não é? Não retroceda. Vou dar um exemplo. Quero a participação da igreja. Fala, mas para falar mesmo, irmão. Fala uma referência bíblica para vocês, um homem que é referência para você. Davi. Mas imagina, você teve que enfrentar um homem de 3 metros de altura. Outro. José. Irmão, o cara foi lançado, teve que enfrentar os irmãos, lançado no poço. Depois foi mandado para a casa de Potifar, teve que enfrentar a mulher louca do Potifar. Daniel, teve que enfrentar leão, irmão. Sadraque, Mesaque e Abednego, mas vamos lá, outro. Moisés teve que enfrentar Faraó, exército, andar no meio do mar lá, irmãos. Josué teve que... Fala um covarde agora, que te inspira. Não tem. Porque você é inspirado por quem faz, porque é valente, é ou não é? Coloquei alguns aqui, Noé, construiu uma arca, ele, a família. Abraão, que teve que deixar a parentela e ir para onde Deus ia avisar, falar. José, Moisés, Daniel, Davi, entre outros. Vamos lá para o Novo Testamento, todos os apóstolos, irmãos, todos, Paulo, Pedro, todos. Jesus, que é o homem mais corajoso do que o nosso Senhor. Tá bom, pastor, entendi. Tenho que ser corajoso. Tenho que enfrentar a barata. Mas lagartixa também tem lagartixa também, irmão? Lembrei de uma vez que eu fui nem lembro a cidade que era. Irmãos, a gente tinha combinado com um pessoal que se eu era adolescente, quem saísse, voltasse primeiro, deixava a chave na churrasqueira. Aí eu e um amigo meu, a gente voltou antes, tal, e a hora que eu cheguei na churrasqueira, a gente olhou de longe e falei, nossa, tem um gato em cima da churrasqueira. A gente foi chegando, e o gato parado em cima assim, não se mexia. A gente foi chegando perto, o gato foi tomando outra forma assim. Eu falei, o Fabião, era o meu amigo, Fabião, aquilo não é um gato não, cara. Aí foi chegando mais perto, um rabo fino assim. Eu falei, vamos esperar aqui fora mesmo, né? Mas agora que eu sou convertido, eu ia lá, irmãos. Amém? Corajoso. Tem que ser corajoso. Suas inspirações são homens corajosos. Então você se pergunta, pastor, mas tudo bem, entendi que eu tenho que ser corajoso. Como eu me torno corajoso? Como se forma o caráter de um corajoso? O que vocês acham? Se o corajoso e o covarde têm medo, e o corajoso é o que enfrenta o medo, como você forma o caráter de um corajoso? Fazendo o camarada passar pelo medo, fazendo a pessoa enfrentar o desafio. Não foi isso que a gente falou de todos os homens que vocês mesmos falaram? Deus foi colocando desafio, e eles foram vencendo. Eu acho interessante, porque a gente tem essa tendência, é a mesma coisa que fé, amor. Deus, derrama teu amor sobre mim, para que eu veja com os teus olhos. Aí você acha que Deus faz assim, e você, agora eu amo com o olhar de Jesus. Aí na primeira pessoa que te confronta, um irmão chato, alguém que te pisa no calo, alguém que te rouba, você, Deus, por que aconteceu isso comigo? E não sei o que, e fala mal do irmão. Você não quer o amor? Igual de Jesus? Então, na hora que seu irmão roubar você perdoa. Você pode chegar para ele e falar, irmão, que isso, tal, mas eu te perdoo. Não vou sair falando mal dele. Mesma coisa de fé. Deus, aumenta a minha fé.
Como que você vai saber se você está com fé boa? Ué, se precisar dela. Aí fica doente. Ai, Deus, mas por que eu estou doente? Só falta Deus responder, porque você pediu fé. Mas eu não pedi doença. Mas pediu fé. Agora tenha fé na provação. A coragem é a mesma coisa. Você quer se tornar um valente no Senhor? Peça desafios. Eu creio que mesmo que você não peça, irmãos, Deus te dá. Quem não tem desafio aqui? Se alguém não tem desafio nenhum, Deus não te ama. Se você tem um desafio, se você tem algo difícil para resolver, se você tem um problema para tratar, se você tem uma dificuldade, algo que é difícil para você, que você olha e fala assim, Deus, eu sozinho eu não consigo. Sabe sabe o que acontece? Deus te ama. Porque Deus está olhando lá do céu e falando assim, agora ele vai exercer a fé dele. Agora ele vai se tornar corajoso. Assim que ele passar por essa prova, ele vai se tornar mais corajoso um pouco. E da próxima, mais corajoso. Pensa em Moisés. Moisés começou lá, Deus, eu não consigo falar, manda outro no meu lugar. De repente o cara estava, no final da vida dele, arrebentando, irmãos. Então, Deus permite que a gente passe por desafios, que a gente vença para nos fortalecer e nos forjar como corajoso. Eu estou totalmente perdido aqui, eu estou achando que a gente vai acabar no mesmo horário, tá? Então eu vou pregando, tá, irmãos? Ó, a preocupação dos irmãos, brincadeira, irmão. Amém? Eu não sou muito de dar muito testemunho meu, mas Deus me pediu para dar. Sabe, queridos? Para alguns já sabem, né? Alguns eu já falei, para os jovens eu acho que já falei. Eu fui colocado diante de desafio. Irmãos, eu ser pastor tempo integral aqui nessa igreja foi um grande desafio. Grande desafio. De um lado, eu tinha uma proposta, eu já falei, eu já preguei isso aqui. De um lado, eu tinha uma proposta praticamente irrecusável aos olhos do mundo. No meu trabalho. E eu tinha uma proposta, aquela era praticamente irrecusável. E eu tinha uma proposta irrecusável da parte do Senhor. Os meus olhos naturais olhavam e falavam assim, mas e depois? E a aposentadoria? Sabe? Se você quiser ir viajar para não sei aonde? Desafio, queridos. Desafios. Você acha que nossos filhos não pedem um monte de coisa que a gente não pode? Claro. Eu sei que vocês também. Talvez na outra vida eu pudesse dar. Eu ia estar no centro da vontade de Deus? Não. Eu ia ser um covarde atrás de uma mesa de escritório, queridos. Eu não estou falando para você largar nada. Eu estou falando de mim. Estou falando do pastor Marcelo. Ele seria um covarde se ele tivesse ficado no INPE e ter a aposentadoria 100%, porque Deus chamou ele para outra coisa. Deus me chamou para outra coisa. Poderia ter ficado? Poderia, mas seríamos covardes, não teríamos enfrentado o desafio. Eu estou contando o testemunho, irmão. Eu tenho vários testemunhos de coisas que eu fui covarde. E eu sei que todos nós temos. Não estou falando para você ser imprudente, mas, irmãos, Deus te coloca um desafio não é para que você retroceda, é para que você marche. Que tipo de soldado você quer ser, querida? O medo faz com que a gente se esconda do desafio. Gideão, quando foi chamado por Deus, ele estava onde? Estava escondido, irmãos. Tem um som estranho aqui, né? Gideão, quando foi chamado... Oi? Coragem. Será que tem uma barata voando aqui, irmão? E Gideão, quando foi chamado, queridos, ele estava no lagar,
debulhando trigo. Porque a palavra diz, porque ele estava escondido dos midianitas. Ele estava com medo de roubarem as coisas que ele estava, o trigo deles. Estava com medo. O medo faz a gente se esconder. E muitas vezes nós nos escondemos atrás de algumas coisas. Nos escondemos atrás da nossa preguiça. Nos escondemos atrás do nosso egoísmo. Nos escondemos atrás do nosso conformismo. Às vezes um conformismo teológico. O que é um conformismo teológico? Ah, Deus quer assim. Deus não me fez um vencedor. Deus não quis. Deixa eu te falar, o rei Ezequias, irmãos, ia morrer. Ele tinha uma palavra de morte. Vai morrer. Sabe o que ele fez? Ele virou para a parede e começou a clamar: Deus, tem andado nos seus caminhos, Senhor. Diz que ele chorou muito, orou, chorou muito, muito, muito. Deus falou assim: eu ouvi o seu clamor, eu vou mudar a minha sentença. Você tem mais 15 anos. Ele não foi conformado teologicamente, irmãos. Então, muitas vezes o nosso conformismo, o nosso conforto nos deixa, eu não vou fazer na missão urbana, sábado à tarde é o único tempo que eu tenho para descansar, não estou afim. Medo, queridos, medo de se dispor. Sabe? Às vezes você acha que não, eu sou preguiçoso mesmo. Não é, não, você tem medo. Muitas vezes a gente fala assim, não, eu preciso parar de ser preguiçoso. O que eu tenho é medo de me comprometer com a Regina e com o Félix. De estar ombrando na ação social. Mas depois eu vou ter compromisso com eles. Vai ter compromisso com eles. Vai, você deu o seu nome? Você tem. Medo de se comprometer com o reino de Deus. Gideão estava escondido, queridos. Agora, quando que Gideão começou a se tornar valente? Quando começou a ter experiência com Deus. Quando ele falou com Deus, Deus desceu lá diante dele, queimou o sacrifício dele, a oferta dele. Sacrifício não, a oferta dele. Depois deu todos aqueles sinais para Gideão. Gideão começou, opa, parece que é sério isso, Deus está comigo. Ele foi conhecendo a Deus, ele foi tendo experiências com Deus. Um Deus que ele só tinha ouvido falar. Lembra que ele fala para Deus? Deus, onde estão as maravilhas que o Senhor fez lá no passado? Ele só conhecia Deus de ouvir falar. Jó, né? Mas agora que ele conheceu o Senhor, os feitos do Senhor, presta atenção aqui, irmãos, não é barata não, fica tranquilo. Agora que ele conheceu Deus e o caráter de Deus, aquilo que Etel sempre fala, depois que você conheceu o caráter de Deus, depois que Gideão conheceu o caráter de Deus, ele mudou o coração dele. Ele mudou o coração dele. Ele já não era mais o mesmo. Ele já tinha coragem para enfrentar. Tanto tinha coragem que depois dos 22 mil que foram embora, ele ficou só com 10 mil, Deus tirou mais 21.700. E ele enfrentou aquele exército com 300 homens. Gideão se tornou um homem corajoso porque conheceu a Deus e os seus feitos. Não de ouvir falar, mas de conhecer e ver na própria vida o que Deus tinha feito. Deus andava com Gideão e por isso Gideão se tornou corajoso. Agora, o primeiro nome que foi citado aqui. E quanto a Davi, queridos? Lembra de Davi? De toda a história? Lembra, né? Por que Davi era tão corajoso? Por que ele enfrentou aquele Golias, entre outras coisas? Porque ele andava com Deus, ele só tinha olhos para Deus, ele só queria saber de Deus. Desde o começo ele estava lá atrás das malhadas, sabendo, experimentando Deus, os livramentos de Deus contra o urso, o livramento de Deus contra o leão. Então, quando ele só tinha olhos para Deus, ele só conhecia Deus. Aí, quando ele chega diante da batalha, que está todo o exército de Israel, diante dos filisteus, e ele ouve
um gigante se levantar e falar e afrontar o exército de Israel. E o exército de Israel sabia tudo sobre o gigante, irmãos. 3,14 metros de altura. O escudo pesa, a couraça pesa 60 quilos. A ponta da lança, só a ponta pesa 6 quilos. Ele é lutador desde o início, desde a sua mocidade. Conhecia tudo a respeito do inimigo. Chegou Davi, toquinho, sei lá, mas não devia ser alto. Não sabia nada de Golias, irmão. Mas ele procurou em Golias a única coisa que ele conhecia. Deus. Aí ele olhou bem para Golias, olhou para os soldados e falou assim, eu não vejo Deus nele. Não tem Deus nele. Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Você entende que Davi não falou assim, quem é esse gigante para afrontar Saul e seu exército? Quem é esse gigante para enfrentar o exército de Israel poderoso? Ele falou, quem é esse para afrontar o exército de Deus? Porque Davi só conhecia Deus, só sabia de Deus. E talvez por isso, ele seja um homem segundo o coração de Deus. Na alegria, Deus. Na tristeza, Deus. No pecado, corre para Deus. Quando ele é confrontado do pecado, já foi pregado isso algumas vezes, ele tinha pecado contra Batseba, contra Urias, contra o povo. Ele falou assim, pequei contra ti somente, Senhor, porque ele só tinha olhos para Deus. Sabe? Mas por que ele se tornou tão corajoso? Porque ele tinha experiências com Deus. Lembra? Ele argumenta com Saul. Não, eu vou, porque o Senhor já me livrou do leão, do urso. Queridos, andar com Deus nos torna corajosos. Conhecer o caráter de Deus. Lembrar das coisas que Deus fez com Moisés nos torna corajoso. Mas lembrar das coisas que Deus fez para nós nos torna Vin Diesel gospel, irmão. Ele me livrou já. Eu já estive nessa situação. Ele vai te livrar de novo. Vai te livrar de novo. Sabe, queridos? A batalha de Golias era contra o exército de Israel. Mas ele não entendia que, na verdade, ele estava batalhando contra um Deus poderoso. Davi sabia. E isso fez com que ele se tornasse corajoso. Agora, nós somos corajosos porque trabalhamos sozinhos? Não, queridos. Deus trabalha conosco. Amém? Não é na sua força, querido. Não é na minha força. Davi rodou aquela funda e tacou a pedra, mas quem deu direção àquela pedra, queridos? Para acertar na cabeça do gigante. Quem que foi? Se não foi Deus. Noé construiu a arca, mas quem que deu direção para a arca? Moisés levantou o cajado na beira do mar. Mas foi Moisés que abriu o mar, querido? Por que eu achamos que é na nossa força que a gente vai conseguir as coisas? Mas eu não tenho estudo. Mas eu não tenho inglês. Pois tem estudo, vá fazer inglês. Mas não é na sua força. Não é porque você não tem uma qualificação que Deus não te ama. Sabe, queridos, qual é o desafio que o Senhor tem feito para você? Você está precisando de coragem para o quê? Para entrar no quarto para matar barata, irmão? O que Deus tem pedido para você? Qual é o desafio que está diante de você? É o ministério? Você não tem coragem de largar seu conforto para vir? Desculpa falar assim, irmãos. Você tem um chamado para cuidar dos necessitados, só que você está sem coragem de dar o seu nome para a Regina e para o Félix. Você está
com problema com seu filho, mas você não tem coragem de enfrentar ele? Chegar para ele e falar: filho, o negócio é o seguinte, isso, a palavra de Deus diz isso. Você não tem coragem de gastar uma noite em oração pelo seu filho? O que falta de coragem para nós, querido? O que tem faltado de coragem? Deus se compadece. Jesus esteve aqui. Jesus também no Getsemane teve medo, queridos. É ou não é? Passa de mim, Senhor, esse cálice. É porque ele estava muito corajoso? Não, queridos, não. Jesus teve medo. Jesus teve medo. Então você pode ter medo, eu posso ter medo. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos largar a cruz? Imagina se Jesus fosse medroso. A gente estava no inferno. Por culpa nossa, não por culpa do medo dele. O que tem te impedido? O que você precisa fazer? O que tem te desafiado? É o seu casamento, queridos? É uma enfermidade que não te deixa? É uma depressão? Você não tem coragem de contar para alguém? Síndrome do pânico, que você não tem coragem porque você é crente? Jovens, o que tem te desafiado? É a pornografia? Que você tem medo de falar com o seu líder? Jovens e casados e velhos. É a pornografia que tem te acometido e que você não tem coragem de assumir porque você tem vergonha? Ser forte e corajoso, queridos. Ser forte e corajoso. A sua vitória está a um passo de você. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará, diz o Senhor. O Senhor é a nossa bandeira, queridos, o Senhor é o nosso estandarte. Eu acho isso tão lindo. O estandarte, você sabe o que é estandarte, né? Aquelas bandeiras que ficavam penduradas no mastro. O Senhor vai à frente. Quando o exército saía à guerra, quem ia primeiro era o estandarte, dizendo que povo era aquele, com o brasão. O Senhor diz: eu sou o seu estandarte, o Senhor é o seu estandarte, eu sou Jeová Nissi. Deus é a nossa bandeira. Você crê nisso? Você crê que Deus está à sua frente na sua batalha? Crê mesmo? Corajosos inspiram e ganham discípulos. Quem te inspira? Sabe, queridos, os meus heróis, eles não morreram de overdose, querido. Os meus heróis não morreram de overdose. Os meus heróis morreram cortados ao meio, querido. Os meus heróis morreram apedrejados, querido. Os meus heróis morreram empalados, escalpelados. Os meus heróis morreram numa cruz de cabeça para baixo. Os meus heróis morreram numa praia sendo decapitado por causa do nome de Jesus. Quem são os seus heróis? Esses caras provavelmente não tinha nenhuma curtida no YouTube, irmão, no Instagram, no Facebook. Esses não têm curtida. Mas eles são meus heróis. Eles morreram também. O outro morreu de overdose. Quem são os seus heróis? E Deus me pediu para pregar mais uma vez algo que eu falei na sexta-feira. Sabe, Davi inspirava porque ele era corajoso. E a palavra diz que existiam valentes de Davi, que olhavam para ele e falavam assim: esse é o meu chefe, cara. Assim como eu olho para o meu pastor e eu tenho referência. Eu falo, eu sirvo a uma igreja que eu sei quem é o meu líder. E a palavra diz que uma vez Davi estava lá na caverna de Adulão, e três dos 30, eram Schwarzenegger, Stallone e Vin Diesel, irmãos. Eram os valentes de Davi. Os três se sobressaíam a todos eles.
E Davi pensou assim: ah, que saudade de tomar água do poço, lá de Belém. Que vontade de tomar essa água. Eles cercados pelos filisteus, irmãos. Um exército inimigo cercando eles. Esses valentes olharam e falaram assim: deixa comigo. Lembrei do meu pai agora. Deixa comigo, deixa com a gente. E os 3 romperam as barreiras dos filisteus para buscar água para o líder deles. Agora, irmãos, talvez a gente não entenda isso com a nossa mentalidade. Ah, os filisteus, rompeu o exército. Eu não entendo, calcula comigo, deixa eu pensar. Pastor Marcelo te leva no estádio do Corinthians para assistir São Paulo e Corinthians. Os 2 de camisa do São Paulo. Tá? Vocês 2 de camisa de São Paulo. No estado do Corinthians. Aí o pastor Marcelo vê lá o cara vendendo amendoim na casquinha. Lembra do amendoim de casquinha assim? Ai, que saudade do amendoim de casquinha no estádio de futebol. Você com a camisa do São Paulo. Os caras estão lá no meio da torcida do Corinthians. Você fala assim: deixa comigo, pastor. Quem tem coragem de fazer isso? Fala a verdade. Quem fala assim: meu pastor merece um amendoim com casquinha? Foi o que eles fizeram, irmãos. Só que lá, hoje em dia você ia morrer também, irmãos. Infelizmente. Esses 3 iam morrer. E a hora que eles trouxeram a água, Davi falou assim: jamais eu vou tomar essa água. E ofereceu em libação, porque ele falou assim: eu não vou beber de uma água de alguém que se sacrificou, que botou sua vida a risco para fazer isso. Havia um rei que estava com sede, queridos. E há um rei ainda com sede. Jesus teve sede naquela cruz. E deram vinagre para ele beber. Mas Jesus continua com sede, queridos. Jesus continua com sede de ver você feliz. Jesus continua com sede de ver você livre da pornografia. Jesus continua sedento por ver seu filho que está desviado de volta na igreja. O Senhor continua sedento de ver o seu relacionamento, o seu casamento que aos teus olhos está desfeito, só vive de aparência. Ele está sedento para ver você novamente bem com seu cônjuge. Ele está sedento por ver você que está sentado com talento no bolso, colocar isso em favor do reino. Jesus está sedento para isso. Só que uma coisa nos impede: medo. Medo do fracasso, medo de tentar ir outra vez e não conseguir. E quem teve no acampamento de carnaval vai lembrar. Lembra? A mesa está posta. Lembra disso? Quem esteve lá? A mesa está posta. E eu vou te falar, a mesa está posta de novo, só que dessa vez, querida, a mesa não é a mesa do banquete. Não é a mesa da sala do banquete. É a mesa da sala das armas. Há uma sala de armas, amém? A nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais do mal. Fica de pé.